de um dos pilares da independência, o pilar da coragem. A quem pertence o pilar da coragem? Obviamente pertence ao Dom Pedro I. Tem sombra de dúvida. Ele declamou a independência, quantos anos ele tinha? Ninguém sabe quantos anos ele tinha. 20. Ele nasceu em 1798. Ele tinha 24 anos incompletos. Quem aqui com 24 anos tomou a decisão que ele tomou naquele 7 de setembro sozinho? Tomou sozinho aquela decisão naquele 7 de setembro de desafiar as cortes de Portugal. Falar, está encerrado esse assunto. Decisão minha. Eu tomei a decisão. 24 anos. A gente costuma sempre levar a imagem de Dom Pedro como o cara que gostava de... Desculpem, gostava. Teve 47 filhos reconhecidos, que ele reconheceu. Tem os que ele não reconheceu. Ele gostava. Ele fazia muito isso, gostava. Só que ele morreu com 37 anos. Então, dos 14 ou dos 16 até uns 28 e tal, gostar disso talvez não seja tão estranho, né? A gente está sendo um pouco injusto com o Dom Pedro I. O Dom Pedro I, ele... por que a independência foi declamada? É uma declamação, né? Houve a declamação da independência. Por que ela foi declamada em São Paulo, não foi no Rio? A corte não ficava no Rio? Por que ele não escolheu um lugar melhor, mais digno, para poder declamar a independência do que São Paulo, por exemplo, Campina Grande? Ele falou, não, eu vou até Campina Grande, vou declamar a independência lá, porque lá será no futuro a capital do olavismo, portanto, a cidade mais importante do Brasil. Eu vou até Campina Grande para declamar a independência. O que ele foi fazer em São Paulo? No meio do mato, no meio do, enfim, ali, a margem do Rio Ipiranga é um lugar horroroso ali. O que ele estava fazendo ali? A gente tinha vários problemas de desintegração nacional. Vários problemas de desintegração nacional. Vários problemas de infiltração política de liberais no seio de determinadas províncias. Então ele, como imperador, tinha que ir até... Durante os meses de março, abril, maio, ele passou em Minas Gerais, que era um lugar sempre já vinha carregando problemas. Minas Gerais vinha carregando problemas desde 1770. Aí, de novo, em 1821, começou a ter problema de novo. Aí teve que pegar o cavalo e ir até Minas Gerais e conversar com um, conversar com outro e tal, e evitar que você tivesse desintegração nacional. Aí começou a acontecer isso aonde? Em Santos, em São Paulo. Todo mundo disse que ele declamou a independência porque ele foi visitar a Marquesa. Mentira, ele não conhecia a Marquesa de Santos. Ele conheceu na vinda para São Paulo. Quando ele foi para São Paulo é que ele conheceu a Marquesa de São Paulo. É mentira. Ele não usou a ida para São Paulo para conhecer uma amante. Ela se tornou amante depois. Inclusive, diga-se de passagem, ela tinha tomado uma facada alguns meses antes. Ela estava impossibilitada de aguentar o tranco de Dom Pedro, falando bom português. Que o cara não era complicado. Numa época sem Viagra, ele era complicado. Ele era um cara complicado. E ela não tinha condições físicas de aguentar. Porque ela tinha acabado de sair de uma separação, tinha tomado uma facada do ex-marido, ela estava convalescente. Portanto, é mentira. O que ele foi fazer em São Paulo? Ele foi debelar uma crise política de natureza separatista, justamente em Santos, por conta de problemas que tinham em relação aos irmãos do Zé Bonifácio de Andrade e Silva. Né? Um dos irmãos dele era o Martim. Aí no dia 7 de setembro, quando ele está voltando, recebe cartas. Uma das cartas é da própria Imperatriz Leopoldina, contando de problemas que estavam tendo nas cortes de Portugal em relação à redução de poderes do regente. E com base nisso ele fala, realmente não dá, não tem condições, não posso me submeter a isso, não posso aceitar essa redução, não posso aceitar essa captis de minúcio, portanto o Brasil está separado de Portugal a partir de agora. Ele tira
o emblema, joga no chão e declara o Brasil separado de Portugal. É assim que mais ou menos acontece nos relatos históricos. Isso é entre 4 e 4 e meia da tarde. Ele vai a cavalo depois para uma província, que hoje é um bairro de São Paulo, província da Penha. Ele vai a cavalo ali do Ipiranga para Penha. Vai para casa, não me lembro, vai para casa de alguém, ele é recebido na casa de alguém, se hospeda ali para descansar. Então a gente está falando mais ou menos entre 5 e 9 da tarde. 9 da noite é quando ele reaparece no Teatro São Pedro. O teatro não existe mais, ficava ali no centro de São Paulo. Ele aparece no Teatro São Pedro com uma partitura embaixo do braço. Fala, cadê o piano aí desse negócio aí? Aí ele senta no piano, toca e canta o hino da independência, que foi, durante até o surgimento da República, o verdadeiro hino nacional brasileiro, que é uma das músicas mais belas da história da humanidade, composta pelo Dom Pedro. Ele foi lá e compôs a música, num espaço de 2 horas e pouco.